Bora lá, turma! Esse é o segundo episódio do podcast que vai ajudar você a engajar o seu time, ter uma empresa lucrativa e poder escalar o seu negócio com muito mais tempo de qualidade. Essa aqui é a promessa desse podcast. Estamos no episódio 2 dessa segunda temporada de podcast. E hoje eu quero trazer para vocês aqui algo que é simples, mas ao mesmo tempo não é. É uma palavra que está na moda, que está em alta, que se fala muito sobre isso hoje. E por que eu falo que é simples? Porque todo mundo tem a sua, toda cidade tem a sua, todo local tem a sua, toda região tem a sua. Então a gente olha o tempo todo para isso, mas por que ao mesmo tempo não é simples? Ao mesmo tempo não é simples porque as pessoas não sabem, não entendem. Talvez seja aí a matéria mais subjetiva do empreendedorismo. Eu estou falando aqui de cultura organizacional. Então, turma, vamos pensar o seguinte, ó. O que é cultura? Tá? O que é cultura? Cultura é um conjunto de hábitos, de comportamento, de crenças que existe em uma determinada região ou talvez numa determinada cidade, em um determinado país, né? Se você compara um país com relação ao outro país, existem culturas diferentes, existem pessoas, comportamentos diferentes. Então isso é cultura. Agora, quando a gente traz isso para dentro das empresas, então a gente chama de cultura organizacional. Por quê? Porque está dentro da sua empresa. É uma cultura que está dentro do seu negócio. Então, ela é uma cultura organizacional. E aí as pessoas, elas têm dúvida do que é uma cultura organizacional. Luciano, cara, eu não sei o que é uma cultura organizacional. Então, vamos lá. Nesse podcast, eu quero trazer para vocês aqui um elemento fundamental da cultura organizacional e quero trazer uma visão de como que vocês podem começar a implementar uma cultura organizacional dentro da sua empresa. Tá? Então, esse que é o nosso objetivo aqui hoje. Tá? Primeiro, eu quero começar falando para você o que não é uma cultura organizacional. Tá? Uma cultura organizacional, ela não é aquilo que você coloca na parede. Durante pelo menos 14 anos empreendendo, né, grande parte desse tempo eu achava que cultura organizacional era aquele quadrinho que eu colocava na parede. Né? A gente coloca um quadrinho na parede, missão, visão e valores. Mas aí a gente não contrata baseado naquilo, não promove baseado naquilo, não demite baseado naquilo, a gente não toma decisões estratégicas dentro do negócio baseado naquilo. E aí no final do dia é só um quadrinho bonito colado na parede para inglês ver. Mas não funciona. Né? Não funciona. A gente sabe que não funciona assim. Então, o que é cultura organizacional? Já que não é um quadrinho bonito colado na parede. O que é cultura organizacional? Turma, cultura organizacional é o que de fato acontece dentro da sua empresa. Aquilo que acontece dentro da sua empresa se torna a cultura da empresa. E tem muitos empresários que eu converso e falam assim, pô, Luciano, a minha empresa ela não tem uma cultura. E na verdade, você está enganado. Todas as empresas possuem uma cultura. Algumas possuem uma cultura que foi planejada, que foi documentada. A empresa ela escreve qual que é a cultura que ela tem. Ela deixa claro para as pessoas qual que é a cultura. E outras empresas, ela tem uma cultura desorganizacional, que é a cultura que acontece pelo acaso. Então, como ninguém deixou claro, como ninguém comunicou aquela cultura, a empresa começa a crescer, ela começa a contratar. E aí começa a vir os colaboradores para dentro daquela empresa. E cada colaborador vem com a sua cultura de casa. Tem alguns que têm a cultura da fofoquinha, a cultura do mimimi, a cultura de não bater meta, de não gostar de meta, a cultura de não ter ambição, de não querer crescer na vida, mas o cara tem a cultura dele e ele vem com a cultura dele para dentro da empresa. Alguns vêm com a cultura de que a empresa tem que investir no funcionário, que a empresa existe só para encher o bolso do dono de dinheiro. Tem funcionário que vem com essa cultura para dentro da empresa.
Tá entendendo? Então existe uma cultura dentro da empresa. E aí, à medida que a empresa vai crescendo, ela não vai definindo qual que é a sua cultura, ela não vai comunicando para as pessoas qual que é a sua cultura, então as pessoas vêm e trazem a cultura delas e instalam a cultura dela dentro do negócio. Então, turma, aonde eu quero chegar? Que toda empresa possui uma cultura, tá? Algumas documentadas e outras não. E essa cultura, ela é nada mais, nada menos o que acontece dentro da sua empresa. Tá? Então, o que acontece dentro da sua empresa se tornou cultural. Se tornou cultural. Tá? Você quer ver? Quer ver um exemplo? Talvez hoje a sua empresa não tenha uma meta bem definida. Talvez não tenha um processo de contratação alinhado com essa cultura. Talvez vocês não tenham uma visão clara, definida. Não sabe para onde que vocês estão indo enquanto empresa. Talvez os seus colaboradores, eles não sabem o que eles precisam entregar para ir para o próximo nível. Talvez eles não sabem o que a empresa de fato está esperando deles. Talvez nem a empresa sabe o que esperar do colaborador. E tudo isso é uma cultura. Talvez os seus colaboradores não sabem o que você quer que o seu cliente pensa, sinta e fale quando ele estiver em contato com a sua marca. Talvez você não tenha isso definido. E isso é uma cultura. Né? Então, eu quero, só para vocês entenderem melhor o papel da cultura dentro da empresa, eu quero trazer para vocês aqui 2 exemplos de empresas que são exemplos opostos. Na pandemia, eu estava acompanhando algumas matérias na pandemia e eu vi lá que, por exemplo, a Magazine Luiza, tá crescendo muito, comprando um monte de empresas, né? Comprou a Kabum, comprou a Netshoes, se juntou com outras empresas também, e ela acabou crescendo bastante. Na pandemia, estava abrindo lojas, pagando altos dividendos lá na bolsa, e a gente começa a olhar para a Magazine Luiza, Magalu, né? Olha a cultura deles, na Magalu tem aquela a mocinha da Magalu lá no site que orienta os compradores e tudo mais. E aí vamos olhar por um outro lado. Uma outra empresa que disputa o mesmo cliente, tem os mesmos fornecedores, atende no mesmo mercado, tem praticamente aí estratégias bem parecidas. Essa empresa é a Magalu e essa empresa é a Casas Bahia. Saiu uma matéria da Casas Bahia que eles não estavam conseguindo nem pagar os aluguéis. Nem pagar os aluguéis. Turma, olha só, como que pode uma coisa dessa? Aí você pode me falar assim, Luciano, mas calma aí, então você está me falando que as 2 empresas estão no mesmo mercado, disputando o mesmo cliente, né, tendo os mesmos fornecedores, praticamente entregando o mesmo produto, uma tá voando na vida e a outra tá com dificuldade até de pagar os aluguéis. É isso. Isso é cultura. Então, a cultura, ela é o que de fato acontece no dia a dia dentro da empresa. Ela é aquilo que as pessoas estão fazendo o tempo todo ali dentro da empresa. Quais são os objetivos que a gente defende aqui dentro dessa empresa? Quais são as causas? Isso, turma, se torna a cultura do negócio. E tem uma frase muito famosa do Peter Drucker que fala assim: a cultura, ela engole a estratégia no café da manhã. O que essa frase quer dizer? Que você pode ter a melhor estratégia do mundo. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Se você não tem uma cultura definida, uma cultura que estrategicamente ela vai ser uma cultura que vai te levar para o próximo nível, a cultura ela engole a estratégia no café da manhã. Por que essa frase fala isso? Porque dentro das empresas existem muitas iniciativas e poucas acabativas. A gente começa a fazer um monte de coisa, só que a gente também para de fazer um monte de coisa. Por quê? Porque a cultura não ajuda. E aí, as pessoas, no final do dia, elas vão se acostumando com esse padrão, com esse mau exemplo. Quer ver um exemplo? Você definiu uma meta com o seu time.
definiu uma meta. De repente, as pessoas se juntou ali e tal, definiu a meta. De repente, as pessoas elas não atingiram aquela meta naquela semana. E aí, não existe uma preocupação do tipo, cara, vamos olhar para essa estratégia, será que essa estratégia está certo? Será que a gente pode dar um gás a mais aqui para conseguir recuperar essa meta na segunda semana? E aí, aquela meta, talvez não foi definido nenhuma estratégia. Então, na segunda semana, também não conseguiu bater a meta. E aí, de repente, na terceira semana não bateu, no mês todo não bateu a meta. E aí as pessoas estão todas felizes dentro da empresa, brincando, conversando, dando risada, e não conseguiu bater a meta. Olha só, é uma cultura de baixo desempenho. Tem muitas empresas que nem têm meta. É uma cultura de baixo desempenho. Mas é a cultura daquela empresa. É o jeito que aquela empresa funciona. E aí, turma, quando a gente tem uma cultura desse jeito, que não está definida, que a gente não consegue atingir grandes objetivos, é como se o dono dessa empresa estivesse brincando de ser empresário. Ele está brincando de ser empresário. Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade enorme dentro daquele negócio. Tem várias famílias que dependem dessa empresa. A sua família depende dessa empresa. Seus clientes, seus fornecedores. Muitas pessoas dentro desse ecossistema. E aí você não tem uma cultura definida. Tá brincando de ser empresário. Tá brincando. Porque se a gente não define a cultura, uma cultura de alta performance, as pessoas que entram dentro de uma empresa, elas vão definir a cultura. Só que não vai ser a cultura sua, a cultura do dono. Vai ser a cultura das pessoas. E é uma cultura que eu vejo dentro de milhares de empresas que eu já atendi, é uma cultura da baixa performance. Então, olha só, você contrata uma pessoa e essa pessoa ela entra dentro da sua empresa. E essa pessoa, ela se nivela pelo nível mais baixo. Porque não tem uma cultura definida. E aí, toda vez que você não tem clareza e você aceita esse tipo de atitude, esse tipo de colaboradores, esse tipo de comportamento, quando você aceita porque você não tem clareza, isso se torna a cultura da sua empresa. Agora, a pergunta que eu te faço vou te fazer uma pergunta agora, quero que você preste bem atenção nisso. Olha para as pessoas que estão aí dentro da sua empresa. Quando você contratou essas pessoas, você não sabia como que essas pessoas trabalhavam. Você não sabia o nível de entrega, o nível de comprometimento dessas pessoas. Quando você contratou elas, você não sabia disso. Só que hoje você sabe. Porque hoje você conhece. Hoje essas pessoas, elas estão aí junto com você. Algumas há algum tempo, outras pouco tempo, mas elas estão aí. Tá? Então a pergunta que eu te faço é, hoje, sabendo o que você sabe dessas pessoas, se você tivesse que contratar elas, você contrataria de novo? Me responde essa pergunta. Me responde. E talvez você tenha respondido que não. Você não contrataria elas. E se você respondeu que não, aí eu te faço outra pergunta. O que você está fazendo ainda com essas pessoas aí no seu time? O quê? Falta de clareza, cara. Falta de clareza. Eu não tenho clareza para eu tomar uma decisão, então eu aceito. Eu aceito o que está ali e acabou. Porque eu não tenho clareza. E olha só, a cultura da empresa, ela tem que ser a sua cultura. Você tem que definir as regras. Se você não definir as regras, se você aceitar que as pessoas vêm colocando a cultura delas dentro da sua empresa, as chances são que você vai carregar o peso todinho nas suas costas.
A sua empresa vai ser dependente de você. Se a cultura não está clara, turma, a gente precisa ficar microgerenciando as pessoas, porque a gente não tem confiança que o trabalho vai ser executado, porque a cultura não está clara. Eu vou te dar aqui um outro exemplo aqui, ó. Imagina o seguinte: você, quando você vai almoçar em um restaurante, você chega no restaurante, senta na mesa, você pede o seu prato preferido, né? O garçom vai te servir. Você não quer saber como que foi feita essa comida. Você vai avaliar o quê? O resultado. E qual que é o resultado? A comida tá boa, tá saborosa, tá quentinha? Eu voltaria aqui para pedir um prato de novo? Volto. Ok, então tá tudo legal. Você gostou daquilo que te serviram e você foi embora, né? Mas por quê? Porque você olhou para o resultado final. Agora, imagina o seguinte: quando a cultura não está definida dentro da empresa, você não está olhando para o resultado final. Você está olhando para o como que as pessoas vão fazer. Então, é como se você chegasse no seu time e as pessoas elas precisam entregar um determinado resultado e você quer falar para ela o como que elas vão fazer aquilo. Cara, calma aí. Você foi no restaurante e você não ficou olhando como que as pessoas vão fazer. Você simplesmente foi lá, você serviu, comeu, gostou, foi embora. E se não tivesse bom, você iria dar feedback para aquele restaurante, talvez você voltaria e talvez não. Com o seu time é a mesma coisa. Quando a cultura está definida, o como vai ser feito isso não importa. Desde que eles estejam alinhados com a visão da companhia, desde que eles estejam alinhados com os valores da companhia e estejam trabalhando pelo propósito da companhia, cara, o como eles vão fazer é problema deles. O que você vai chegar ali é olhar para o resultado final e vai falar, cara, uau, top. É isso que eu precisava. Ou então, o resultado final não está agradável. E aí você vai falar assim, cara, vamos lá. Olha, não é bem isso que eu queria, né? Eu precisava desse indicador, eu precisava medir essa determinada situação. E aí você vai sentar com as pessoas e vai ter esse alinhamento. Mas assim, você percebe que existe um padrão que as pessoas precisam se encaixar nesse padrão, e esse padrão chama-se cultura organizacional. Turma, se essa cultura não tiver definida, quem vai sofrer com isso é você. É você que é o dono dessa empresa que vai sofrer. Porque as pessoas, eu conheço assim, ó, funcionários que eles se aproveitam da situação. Uma empresa que não tem uma cultura bem definida, funcionário se aproveita da situação. Você quer ver um exemplo? Olha só. A pessoa, ela entra para trabalhar numa empresa. E aí, ela não tem ali dentro, né, o como que ela pode crescer na carreira, ela não tem ali dentro o que ela precisa entregar para subir o nível dela, para subir a régua dela. E aí, de repente, aquela pessoa, ela não tem clareza nenhuma. E aí ela está lá trabalhando tal, e está fazendo, né, as cacas na vida dela. O cara está endividado lá na vida dele. Aí ele chega no dono da empresa e fala assim, ô fulano, o negócio é o seguinte, cara, eu preciso ganhar mais. O cara vale R$1.000, mas ele está ganhando 2. Só que ele se endividou. Aí ele chega no dono e fala assim, cara, eu preciso ganhar pelo menos 3.000. Porque se não for para ganhar R$3.000, não dá para continuar aqui não. E aí, o dono, ele não tem tempo para pensar. Porque ele está com a cabeça no zóio do furacão. Ele não está administrando a empresa dele, ele está trabalhando para a empresa funcionar. E aí, o que ele faz? Ele se vê perdendo aquele colaborador e ele fala assim, cara, vamos lá, eu te pago os R$3.000 então. Veja bem, o cara vale 1.000, ganhava 2, passa a ganhar 3, sem merecer, sem entregar nada mais. Mas por que agora ele está ganhando 3? Porque a empresa não tem uma cultura organizacional. E quando a empresa não tem uma cultura organizacional, os colaboradores eles aproveitam disso. Entendeu? Então o cara, ele pode até contar uma mentira. Ah, eu recebi uma proposta de emprego da outra empresa ali e os caras me prometeram isso de salário. E aqui você está pagando isso. Então, cara, se você não cobrir essa proposta, eu estou indo para o outro lado. E você acaba ficando refém. Então, olha só.
quero te trazendo aqui, ó, uma frase da minha avó. Minha avó falava assim, ó, que para você saber cobrar, você precisa saber fazer. Para você cobrar, você precisa saber fazer. Agora, como que você vai cobrar alguém se você não tem clareza de qual que é a sua cultura? Como? Como, turma? Você vai cobrar alguém se você não tem clareza? Você não consegue nem cobrar as pessoas. Você não consegue nem cobrar. Tá entendendo? Ah, Luciano, na minha empresa eu preciso melhorar a minha comunicação. O seu problema não é falta de comunicação. Porque, turma, para eu comunicar alguma coisa, eu preciso primeiro saber o que eu vou comunicar. Como que eu vou comunicar algo sendo que eu não sei o que eu vou comunicar? O problema, então, não é comunicação. O problema é falta de clareza. É falta de ter uma cultura definida. Esse que é o problema. É aqui que está o problema. Tá, Luciano, então você está me falando assim que eu estou cego. É isso que eu estou te falando. Você está cego guiando outros cegos, que são seus colaboradores. Qual que é a chance de alguém que está cego chegar em algum lugar bacana, bonito, um lugar que ele queira estar lá, com pessoas que ele queira que está lá com ele? Qual que é a chance? É zero. É zero, turma. É zero. E aí, justamente por essa falta de clareza, você não consegue vender ideia para ninguém. Você não consegue vender o propósito. Que propósito que você vai vender? Você não tem propósito. E uma empresa sem propósito, sabe por que ela existe? Se você não definir um propósito, o seu time vai definir um propósito para você. A sua equipe vai definir um propósito. E o propósito que a sua equipe vai definir, sabe qual é? Cara, a gente está trabalhando aqui para encher o bolso do dono de dinheiro. O problema é que isso não engaja ninguém. As pessoas pensam, olha lá, trocou de carro. Trocou de carro, tá com um carro novo. Olha lá, tá mudando de casa. Ó, tá viajando. Você não tem um propósito. Aí o propósito do seu time é botar dinheiro no seu bolso. Ou então, talvez você me fale assim, Luciano, cara, vamos lá. A minha empresa ela existe para pagar o meu aluguel, para pagar o meu carro, para comprar a minha casa, para fazer minhas viagens. Cara, se a sua empresa existe, nessa visão, é uma visão muito egoísta. É uma visão muito egoísta, muito fraca, muito fraca. Se você acredita que a sua empresa existe para isso, é uma visão muito fraca. Fraca. Você não inspira ninguém nessa visão. Você só inspira você. E vou te falar uma coisa. Por enquanto. Porque quando você conquistar a casa, o carro, as viagens, nem você inspira mais com isso. Nem você inspira mais com isso. Aí eu te pergunto, você quer continuar tendo uma cultura fraca desse jeito? Onde as pessoas, elas sentem que elas estão dentro da empresa só para enriquecer o dono? Elas estão trabalhando porque elas têm boleto, porque elas têm conta para pagar? Elas estão lá dentro da empresa, passando 10 horas do dia dela dentro da empresa, mas elas não queriam estar lá? Não queria? Você quer continuar com a cultura dessa? Se você quiser continuar com a cultura dessa, é só continuar do jeito que está. Só continuar do jeito que está. E olha só, talvez você está me perguntando, Luciano, tá bom, eu já estou entendendo que eu preciso construir uma cultura forte. Como que eu construo essa cultura? Talvez nesse momento você se pergunte, como que você constrói essa cultura? Vamos tentar entender como que você constrói essa cultura? Vamos lá então. Imagina que você vai fazer uma viagem com a sua família. A sua esposa vira para você e fala assim, Benzinho, vamos fazer uma viagem? O que você vai falar para ela? Ou então você fala para sua esposa, amor, vamos fazer uma viagem? E aí, turma, qual que é a primeira coisa que você tem que definir quando você decidiu viajar? Qual que é a primeira coisa que você tem que definir? Qual que é a primeira coisa que você tem que definir quando você for viajar? Talvez você fale assim, Luciano, eu tenho que definir a data. Legal. Boa. Gostei. Talvez você me fale assim, Luciano, eu preciso definir o local dessa viagem. Boa. Gostei também. Gostei.
O local, você tem que escolher para onde que você vai viajar. Viajar para onde? Né? A gente pergunta, quer viajar? Beleza, viajar para onde? Aí a pessoa fala. Aí qual que é a segunda pergunta? Quando? Não é? É isso ou não? Eu acredito que seja. Então, como que a gente define essa visão? Primeiro passo, a gente precisa definir para onde que a gente está indo com essa empresa. Para onde? Olha só, turma. Essa é uma pergunta que você tem que responder. Para onde que eu estou indo com essa empresa? Né? Quando eu quero chegar? Quando eu quero chegar? Porque eu vejo muitos donos de empresa, o cara está trabalhando pra caramba. Tá correndo. Não sei se você já ouviu aquela expressão assim, eu tô matando um leão por dia. Gente, pelo amor de Deus, se você usa essa expressão, nunca mais usa uma expressão dessa. Você está falando assim que você tá sofrido, que tá doído, que tá pesado de carregar esse fardo. Matando um leão por dia, cara, você está sobrevivendo. Você não está vivendo, está sobrevivendo. Não usa mais esse termo. Mas olha só, definimos então para onde que a gente vai? Definimos quando que a gente vai chegar? Esse é o primeiro passo. Turma, existem 3 grandes norteadores que todas as decisões que você tomar dentro da sua empresa tem que ser baseado nesses 3 grandes norteadores. Tá? Isso é cultura. Tá? Primeiro, uma visão grandiosa da onde que você vai chegar com a sua empresa no futuro. Daqui 5 anos, onde eu quero estar com essa empresa? Depois, eu preciso ter uma missão com essa empresa, que a gente chama também de propósito. Preciso ter uma missão. Por que eu faço o que eu faço? Eu preciso definir quais são os valores, ou seja, como que a gente vai viver esses valores dentro da empresa. Como que a gente vai chegar nessa visão? Eu posso corromper os meus valores? Não, lógico que não. Eu não posso corromper os meus valores. Eu tenho que tomar todas as minhas decisões baseadas no quê? Nesses 3 pilares. Daqui parte tudo. Daqui parte o meu planejamento estratégico. Daqui parte a minha contratação de pessoas. Daqui parte as minhas metas. Daqui parte os meus indicadores. Daqui parte qual sede que eu vou utilizar, se é uma sede grande ou pequena. Daqui parte qual que é a estratégia que eu vou utilizar, se eu vou crescer por franquia ou por unidades próprias. Daqui parte qual que é o cliente que eu vou atender, qual que é o perfil do cliente que eu vou atender. Esses são os 3 principais norteadores de uma cultura de uma empresa. Se você não tiver clareza disso, cara, você está brincando de ser empresário. E assim, eu não estou falando isso daqui para te provocar, não. Tá? Eu estou te falando isso aqui porque é a realidade, cara. É a realidade. O meu propósito é poder ajudar você a engajar a sua empresa, porque eu acredito que onde que tem pessoas engajadas, a gente tem lucro. E a gente tem escala. E todo mundo ganha. Um time engajado ganha o time, ganha o cliente, ganha a sua empresa, ganha todo mundo. Então, meu propósito é esse, tá? Então, eu sei que eu sou um pouco duro aqui de falar assim, cara, você está brincando de ser empresário. Mas está brincando mesmo. Está brincando. Porque cada um está tomando decisão olhando para o próprio umbigo dentro da empresa. Se essa cultura não está definida. O problema é que se todo mundo toma decisão olhando para o próprio umbigo, eu como dono tomo decisão olhando para aquilo que eu quero. Para minha casa, para o meu carro. Estou pensando só nisso. Minha visão é tão pequena quanto isso. Aí o meu time vai ter uma visão menor ainda. Nós estamos trabalhando só para encher o bolso do dono de dinheiro. Lembra? A sua empresa, ela é o seu reflexo. E aí, como que a gente vai conseguir inspirar alguém? Como que a gente vai conseguir motivar alguém a continuar trabalhando? Sendo que essa pessoa já vem trabalhar com a crença de que ela só está enchendo o bolso do patrão de dinheiro. Como que a gente vai inspirar alguém? Como que eu vou motivar alguém desse jeito? Que jeito que eu motivo? E aí, turma, e aqui que começa, então, aqui que começa a brincadeira. Aqui que começa a brincadeira. Qual que é a visão da sua empresa? A gente tem 2 formas aqui de criar uma visão grandiosa, tá? Existe uma visão que ela é uma visão mais inspiracional e existe uma visão que ela é uma visão mais metrificada. Vou te dar um exemplo, tá? Qual que é uma visão inspiracional? Por exemplo, levar saúde e bem-estar para 1 milhão de pessoas com diabetes e sobrepeso até 2030. Por exemplo, é uma visão.
É uma visão. Então, tudo que a gente vai fazer dentro da empresa tem que ser para atender essa pessoa aqui, ó, com diabetes e sobrepeso. Levar saúde e bem-estar para essa pessoa até 2030. É uma visão. É uma visão inspiracional? É uma visão inspiracional. Agora, a gente tem como fazer uma visão metrificada. O que é uma visão metrificada? Por exemplo, levar saúde e bem-estar para 1 milhão de pessoas com diabetes e sobrepeso até 2030. Essa visão é uma visão metrificada. Por que metrificada? Porque se eu vou levar saúde e bem-estar para 1 milhão de pessoas até 2030, eu tenho 5 anos pela frente. Nesses 5 anos que eu tenho pela frente, esse ano eu preciso levar essa saúde e bem-estar para quantas pessoas? Sei lá, talvez no primeiro ano eu tenho que levar para 2 milhões de pessoas, no segundo ano para 2 milhões de pessoas, no terceiro ano para 2 milhões de pessoas. Aí, chegou lá no final dos 5 anos, eu entreguei, 1 milhão não, 200 mil. Chegou lá no final do quinto ano, se eu levei saúde e bem-estar para 200 mil pessoas por ano, chegou lá no final, eu entreguei para 1 milhão de pessoas. Aí, talvez você fale assim, Luciano, mas é uma visão que eu tô falando o que eu vou fazer, o que eu vou entregar. Mas, cara, eu preciso garantir que a minha empresa vai ter dinheiro no caixa, vai ter margem de lucro para chegar lá. Sim, é uma visão que conecta com o seu cliente, mas que você sabe que se você levar essa saúde e esse bem-estar para 200 mil pessoas nesse mês, 200 mil nesse ano, 200 mil no ano que vem, 200 mil no outro ano, até no final de 5 anos, se você atender 1 milhão de pessoas, você vai ter feito a grana que você precisa para você crescer a sua empresa através de franquia, através de sede própria, enfim, você vai conseguir chegar no seu destino. Então, turma, quando a gente tem essa visão clara, isso traz para a gente um nível de energia. Por que traz um nível de energia? Porque a gente agora sabe o que a gente está fazendo todos os dias. A gente está alinhado, os colaboradores estão alinhados com aquilo que a gente está fazendo. Então, vou te dar outro exemplo aqui. Vamos supor que um amigo meu... Vou trazer aqui um exemplo meu, tá? Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa super lucrativa. Super lucrativa a empresa dele, super lucrativa, bacana o trabalho que ele presta. E ele me falou assim, Luciano, eu tô querendo abrir uma unidade na sua cidade. Quer ser meu sócio? E aí eu falei para ele assim, cara, vamos lá. Me fala aí qual que é a proposta que você tem. E aí ele me falou a proposta, tudo mais, tal, escutei, olhei o negócio e falei, cara, lucrativo mesmo, bem interessante. Só que a minha visão aqui na minha empresa é turbinar 18.500 empresas até o 2029. Cara, olha só, uma visão grandiosa. Eu tenho que ajudar 18.500 empresas até o final de 2029. Todo santo dia eu penso nessa visão minha. Como que eu vou chegar nessa visão? Cara, eu preciso gravar podcast para eu conseguir dar conteúdo gratuito para as pessoas, para os empresários ver que esse conteúdo ele é bom mesmo e eles querem comprar o meu programa. Eu vou ter que começar a fazer masterclass, palestras presenciais em várias cidades do Brasil todo. Eu vou ter que ter um time de vendas que consegue contornar a objeção e consegue vender, porque eu acredito que toda vez que eu estou vendendo, eu estou abençoando a vida do empresário, eu estou abençoando a vida da família do empresário, eu estou abençoando a vida dos colaboradores do empresário. Toda região que tem uma empresa que foi treinada pela turma empresarial, aquela região vai prosperar. Porque se aquela empresa tem 10 famílias, ou se ela tem 100, 200 famílias embaixo da asa daquela empresa, e a gente treinar o dono e os líderes, aquela região vai prosperar. Então, olha só como que eu tenho que pensar. Olha a cabeça que eu tenho que pensar. Turma, eu estou te ensinando aqui um mindset de um empresário de verdade, tá? Eu não estou te ensinando aqui um mindset de um funcionário da própria empresa. Então, quando eu tenho essa clareza, quando eu tenho uma visão grandiosa, eu começo a falar não para os outros. Quando você fala não para os outros, você fala sim para você. Então, quando eu viro para um amigo meu, eu falo assim, cara, agradeço a sua oportunidade, mas não tem como, cara. Eu não vou conseguir ser seu sócio, porque eu tenho uma visão grandiosa, eu tenho um projeto grandioso que eu estou tocando,
E eu falo com brilho nos olhos, eu vou chegar lá, cara. Eu vou chegar lá. Eu tenho um sonho grande, tenho uma missão grande aqui, uma visão grande, tá? Então eu vou chegar lá. Então essa é a minha visão, turma. Essa é a minha visão. E aí eu consigo mostrar para o meu time qual que é a visão da nossa empresa e para onde que a gente está indo. Aí eu te pergunto, você acha que o cara vai querer sair de dentro da minha empresa sabendo que o tanto que a gente vai crescer, o tanto que a gente vai prosperar, o tanto de vidas, de famílias que a gente vai abençoar, sabendo que dentro da minha empresa a gente vai abrir cargos de gerente, cargos de supervisores, cargos de coordenadores, nós vamos abrir vários cargos operacionais, porque a gente tem uma visão grandiosa. E todos os dias a gente acorda com energia para alcançar essa visão. Então, você percebe, eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de visão. Da onde que eu vou chegar? Eu ainda nem estou falando de propósito, turma. O objetivo desse podcast não é falar de propósito. O objetivo desse podcast é te mostrar como que você consegue construir uma cultura forte. E você tem que começar por uma visão. É isso que eu estou te falando. Você tem que ter uma visão. É isso que eu estou te falando. Se você não tiver uma visão, você vai estar cego. Guiando outros cegos. Você não vai chegar em lugar nenhum. Sem visão, você não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar. Eu garanto que você não vai chegar. Tá? Então, esse é o papel da visão. Esse é o papel da visão, tá? A cultura, ela começa com essa visão. Existem as duas formas. As duas formas, tá tudo certo. E aí, turma, quando você tem uma visão, vou te perguntar, cara, quando você bate meta, você tem uma visão grandiosa, quando você bate meta, você comemora? Você comemora a meta? Quando você bate meta? Quando você tem uma visão grandiosa, cara, você vai comemorar a meta, você vai gritar, você vai gerar energia no seu time, você vai incentivar o seu time também a gritar, a comemorar, porque, cara, nós estamos chegando mais perto daquela visão. Nós estamos chegando mais perto. Estamos chegando mais perto, turma, daquela visão. Tá entendendo? Então, o que eu preciso fazer esse ano para eu chegar naquela visão? Eu estou falando eu como empresa, esse ano eu tenho que atender 50 clientes. Relativamente é o meu número desse ano. Ano que vem eu preciso atender 350 empresas. 2025 precisa atender 350 empresas. 2026, turma, eu tenho que atender 2.000 empresas. 2027 eu tenho que atender 4.000 empresas. 2028 eu tenho que atender 5.400 empresas. E 2029 eu tenho que atender 6.700 empresas. Para eu chegar lá no final de 2029 e ter atingido minha visão. Que é engajar, trazer lucro, trazer escala, que é turbinar 18.500 empresas até 2029. Então veja bem, ó, muitos de vocês que estão aí do outro lado, vocês estão acomodados. Acomodados. A palavra certa é essa, acomodado. Por quê? Porque você já atingiu a sua visão. Você já atingiu, cara. Você já tem um carro bacana, já tem uma casa bacana, já paga o colégio dos meninos. Você já atingiu sua visão, cara. Você está acomodado. Você está acomodado. Já atingiu. Só que você está sendo egoísta. Você não está olhando para as pessoas que estão junto com você. Você não está olhando para o seu time. Você não está olhando para o sonho dessas pessoas. Tem gente aí que não tem uma casa própria. Tem gente aí que não tem um carro. E elas querem ter. Você não está sendo verdadeiro, íntegro, honesto com as pessoas que estão junto com você. Porque você já alcançou o seu.
E aí você fica confortável. Irmão, bota uma visão grandiosa aí. Bota uma visão grandiosa. Ah, Luciano, mas você está falando assim que eu não deveria estar pensando na minha família. Claro que você tem que estar pensando na sua família. Pô, afinal de contas, quem criou esse negócio foi você. Foi você que deu o seu melhor, deu até o que você não tinha em troca disso. Lógico que você tem que pensar na sua família. Mas se você tiver uma visão muito mais grandiosa, turbinar 18.500 empresas, é claro que os meus colaboradores vão ser beneficiados com relação a isso. É claro que as empresas por onde a gente passar vai ser beneficiada com relação a isso. É claro que os colaboradores daquela empresa vai ser beneficiado com relação a isso. É claro que os clientes daquela empresa vai ser beneficiado com relação a isso. É claro que o governo vai ser beneficiado com relação a isso. Vai pagar mais impostos, vai ter mais dinheiro para investir na segurança pública. Na educação, na saúde, saneamento básico. Então você percebe que todo mundo é beneficiado com essa visão grandiosa. E olha só, a cultura ela começa na visão. A cultura começa na visão. Outro dia eu atendi um dono de empresa que ele virou para mim e falou assim: Luciano, eu não tenho visão, missão, valores, eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Eu tinha tudo isso daí, isso aí não adianta para nada, isso aí não serve para nada. Sabe o que eu fiz? Meti a mão naqueles papel lá, rasguei tudo e joguei no lixo. Agora vem você, consultorzinho, me falando aqui que eu preciso ter uma missão, visão e valores. Para que serve isso? Falei assim, irmão, sabe para que serve isso? Para você tomar decisão baseado nisso. Quem foi que criou a sua missão, visão e valores? Perguntei para ele. Quem foi que criou? Foi eu. Fui eu que criei. Eu falei, foi você mesmo? Quando que você criou isso aí? Quando eu estava fazendo o site da minha empresa. E quem foi que criou isso junto com você? Ah, o cara que estava fazendo o site. Ele falou que eu tinha que ter missão, visão e valores e colocar lá no site. Eu fui lá e fiz e a gente colocou. Pois é. Pois é. Pois é. Eu vou mandar o meu carro para revisão numa oficina de bicicleta. Vou fazer isso. Levar lá numa oficina autorizada da Caloi, falar assim, ó, faz uma revisão no meu carro. De vez em quando a gente tem que tratar com um especialista num determinado assunto. Quando você está com o braço quebrado, você faz o quê? Você vai no psicólogo? Se você for no psicólogo, talvez o resultado vai ser igual o resultado desse empresário aí que criou missão, visão e valores quando ele estava fazendo o site. Não estou desabonando aqui o trabalho de ninguém. Acho que todo o trabalho é importante. Mas você tem que ir com o profissional certo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Estão entendendo, turma? Então, assim, ó, a cultura de uma empresa ela começa na visão. Tá? Se eu tenho essa visão grandiosa, bem definida, eu sei exatamente aonde eu quero chegar. A partir daí, a gente tem que definir outras coisas. O propósito, a missão, que é o propósito da empresa, os valores, não é? A gente tem que definir os valores. Mas eu queria trazer para vocês nesse podcast, cara, por onde começa a cultura. A cultura começa por aqui. Pela visão. Tá? Essa que era a minha ideia aqui. E aí, olha só. Sem visão, não há ação. Eu vejo assim, ó, o que eu mais vejo é assim. Empresários falando assim, ai, Luciano, qual que é a dor sua? Ai, Luciano, minha dor, cara. Ai, que eu não tô conseguindo contratar gente boa, sabe? Mas ninguém quer nada com nada, né? Não é mesmo? Ninguém quer nada com nada, as pessoas não estão nem aí e tal. E quando eu contrato, o cara até entra com uma certa... dá um certo gás, mas daqui a pouco ele cai também na régua. E aí, turma, olha só. É claro, você não sabe contratar, você não tem uma visão definida,
Você não sabe para onde você está indo, você não sabe quem que você precisa trazer, é lógico que você não vai conseguir. E olha só, qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui? A gente fica contando historinhas. A gente fica contando historinhas para justificar os nossos fracassos. E eu quero que você saia desse podcast aqui. Você sempre vai se lembrar disso que eu vou te falar agora. Nunca mais eu quero que você conte historinha para justificar o seu fracasso. Nunca mais. Quais são essas historinhas que a gente conta? Ai, mas tá todo mundo assim, né, Luciano? Tá todo mundo, todo empresário tá com dificuldade de contratar gente boa, né? Ninguém quer nada com nada. Olha só, você precisa contar uma historinha que tá todo mundo assim para você entrar na frequência do todo mundo, para você não mostrar para você mesmo que você está sendo fraco, que você não está se desenvolvendo, que você não sabe fazer isso. Aí você conta uma historinha falando que tá todo mundo assim. Porque se tá todo mundo assim, você aliviou sua barra. Você pode ficar assim também. Você pode não conseguir contratar gente boa, gente alinhada, porque tá todo mundo assim. É uma historinha que você conta para você justificar o porquê que você tá assim. Até quando você vai ficar contando essa historinha para você? E quem é vítima não muda nada. Quem é vítima não precisa fazer diferente. Quem é vítima não precisa buscar conhecimento. Quem é vítima não precisa buscar aprender. Porque o problema não está nela, o problema está nos outros. É essa a cultura que você quer para sua empresa? A cultura do vitimista? Todas as pessoas dentro da sua empresa, elas são reflexo de você como empresário. É esse o reflexo que você quer nas pessoas dentro da sua empresa? É essa a cultura que você quer? Outro dia, eu estava conversando com um amigo que ele falou assim, o cara teve um relacionamento extraconjugal. Mas sabe por quê? Porque o relacionamento lá com a esposa na casa dele tá frio. Por isso que ele fez isso. Olha a historinha. Contando uma historinha para justificar a merda que ele tá fazendo na vida dele. As pessoas precisam contar uma historinha para justificar as merdas que elas estão fazendo. Quer ver um exemplo? Outro dia eu estava assistindo a TV e aí os bandidos chegou lá assaltando um pai de família, metendo a mão na cara do cara. Seu vagabundo, miserável. E com a arma na cabeça do cara para roubar o relógio do cara. E por que eles fazem isso? O cara contou uma historinha para poder justificar o ato que ele está fazendo ali. Porque se ele falar assim, pai de família, trabalhador, rapaz honesto, como que ele vai roubar? Ele não tem coragem de sacar uma arma para esse cara. Ele não tem coragem. Então ele tem que contar uma historinha para justificar a merda que ele está fazendo. E eu tenho certeza que não é essa a cultura que você quer para sua empresa. Nunca mais eu quero ouvir você contando historinha. Eu quero que você, a partir de hoje em diante, fale assim, cara, eu não estou conseguindo contratar gente boa, gente alinhada com a minha cultura, porque eu não sei contratar. Porque eu não tenho uma cultura definida. Porque eu não tenho missão, visão, valores, como que a empresa contrata, como que a empresa promove, como que a empresa demite. Eu não tenho nada definido na minha cultura. Por isso que eu não sei contratar gente boa. Eu não tenho engajamento dentro da minha empresa porque eu não sei qual que é o propósito da minha empresa. A minha empresa hoje ela existe só para pagar minhas contas, para me dar uma vida confortável. E para os meus colaboradores, esse é o motivo da minha empresa existir também. Então eu quero que você seja real com você. A partir de hoje você vai falar isso. Eu não quero mais ver você inventando historinha, desculpinha esfarrapada. Não quero. Não quero. Até porque, se você for honesto com você mesmo, você vai mudar. Agora, se você continuar contando essas historinhas, aí não tem jeito. Aí você não vai mudar. Você vai continuar contando essas historinhas? Ou você vai assumir o controle? Você vai começar a pilotar essa empresa? Eu não tenho tempo. É claro que você não tem tempo. Você não tem tempo mesmo.
Se você ainda não trabalhou para aprender qual que é o papel do empresário, você está fazendo o papel do funcionário. Um funcionário ocupado não tem tempo de cuidar da estratégia da empresa, cuidar da cultura, cuidar da visão, não tem tempo. Tá? Gente, olha só. Para concluir esse podcast aqui, eu quero trazer para você aqui algo que é muito relevante. Tá? O papel do dono dentro da empresa é trabalhar de forma estratégica para garantir que o planejamento estratégico seja executado. Esse é o seu papel dentro da empresa. Trabalhar para garantir a execução do planejamento estratégico. Esse é o seu papel como empresário. Tá? Então, e o que eu vejo acontecendo? Tá? Imagina o seguinte, ó. Imagina que você, abençoado, você é o dono dessa empresa. Tá? Você é o dono dessa empresa. E aí você foi viajar. Você foi fazer uma viagem. Quando você foi fazer uma viagem, você tá lá com a sua esposa, com seus filhos, você chegou no aeroporto, chegou o dia da viagem. Você tá no aeroporto, super ansioso para essa viagem e tudo mais, tal. E aí você fica lá aguardando chamar o seu embarque, fazer o seu embarque. E quando você está passando pelo corredor, pela porta do avião, você vê o piloto lá. E aí você fala, bom dia, tudo bem? Ele, tudo bem e tal. E aí você vai, procura seu assento, você senta lá, e você está tranquilo lá no avião, conversando com a sua esposa, seus filhos estão na poltrona do lado, e você está super feliz, porque você está indo viajar, meu. Você está super feliz. E aí, de repente, esse avião, Atenção, senhores passageiros. O voo 227 com destino à Tailândia está saindo agora. Desejamos a todos vocês uma boa viagem. E aí você está lá, ai, amor, que coisa boa fazer essa viagem e tal. E aí, de repente, o avião subiu. Né? O avião está lá numa altitude lá de 10 mil pés, sem turbulência, sem nada, tranquilinho. E aí, cara, você está conversando com a sua esposa, super feliz, seus filhos felizes, assistindo o filmezinho lá no touchscreen lá do avião. E aí o que acontece? Você olha para o lado e tem alguém servindo um cafezinho. Você fala, pô, deixa eu pegar um cafezinho aqui. Você vai lá e pega um cafezinho, pega um para sua esposa também e tal, tomando um cafezinho e tal. E aí você olha de novo assim, você fala, caraca, não acredito. Aí você fala para sua esposa assim, é ele. Aí ela fala assim, ele quem? É o piloto. Aí sua esposa fala, meu Deus do céu, é o piloto. Ai, meu Deus do céu, é o piloto. E aí você fica preocupado. Você fala, cara, se o piloto tá aqui servindo o cafezinho, quem está pilotando essa aeronave? Você fica em choque ali. Pô, tá você, sua esposa, tá seus filhos no avião. Você fala, meu Deus do céu, e agora? Você tá em choque. E aí você vê o piloto indo servindo um cafezinho para as próximas poltronas. E aí você fala, isso, cara, você tá inconformado com aquilo. Até que de repente tem uma turbulência. E o avião começa a trepidar muito. E aí você pensa, meu Deus, o que vai acontecer agora? E aí você olha para a cara do piloto e ele tá assustado. Você vê que ele tá assustado. Ele solta a bandeja de café no chão e ele sai correndo em direção à cabine. Sai correndo. Você vê que ele está assustado. De repente, antes de chegar na cabine, ele tropeça e cai no chão. Por que eu estou te contando essa história? Porque é o que você está fazendo aí na sua empresa. Você não tem tempo de criar uma cultura. Você está servindo cafezinho para as pessoas. Olha a responsabilidade que você tem sobre esse negócio. Tem um monte de famílias debaixo das suas asas
Tem um monte de família dependendo da sua empresa. E você está servindo um cafezinho. Você não está lá pilotando essa empresa. Você está servindo um cafezinho. A pergunta que eu te faço é, se você está servindo o cafezinho na sua empresa, quem é que está administrando essa empresa para ela dar certo? Quem é que está administrando essa empresa? Se você está servindo cafezinho. Essa é a pergunta que eu te faço. Talvez você não tenha a resposta agora, mas eu tenho. Ninguém. Ah, Luciano, não sei. Eu sei. Ninguém. Ninguém. Precisa mudar a mentalidade, tá? Olha só. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Eu quis impactar você aí do outro lado para ver que se você para de vez por toda de ficar servindo cafezinho, cara, começa a olhar para a cultura do seu negócio. Começa pela visão, a cultura. Começa pela visão. Uma visão grandiosa. Não tem que ser uma visãozinha básica, furreca. Não tem que ser uma visão grandiosa. Tá? É isso, turma. E eu vou falar para você o seguinte, cara. Se você chegou até aqui, é porque você está comprometido em mudar os seus resultados dentro da sua empresa. E como você está comprometido com isso, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse podcast. Se você estiver assistindo pelo YouTube, entra nesse link aqui e faça uma aplicação para a gente poder olhar para o seu negócio e ajudar você a construir uma cultura forte, desenvolver uma liderança autogerenciável e olhar para os seus processos, desenvolver processos inteligentes para que a sua empresa possa crescer de forma lucrativa e te dando muito mais tempo de qualidade para você e para sua família. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui embaixo e preencha essa aplicação, porque se você for aprovado, a gente vai entrar em contato com você e nós vamos ajudar você. Nós vamos ajudar você a ter uma empresa que não dependa de você, uma empresa lucrativa, para que você possa, de verdade mesmo, poder curtir sua vida e ter aí dentro do seu negócio pessoas que sabem qual é a cultura e que executam aquilo que precisa ser feito, tá bom? Tamo junto, um beijo no seu coração, até a próxima. É nóis!